Bem, pessoal, vamos dar início à nossa sexta aula, que vai falar sobre cinética química. Bem, por que é importante estudar cinética química? Se a gente pensar, como que ocorre as reações químicas na natureza. As reações, muitas vezes, elas ocorrem em tempos e velocidades distintas. Como, por exemplo, por que o ferro enferruje rapidamente em regiões próximas ao mar, mas lentamente no deserto? Isso daí está relacionado com a concentração da água, além de outros materiais presentes, por exemplo, na água do mar, quando evapora, a liberação de sais de cloreto, e o cloreto é um catalisador da reação de oxidação do ferro. Ou, por exemplo, por que a combustão da glicose é instantânea, nós chamamos de um bico de Bunsen, mais branda nas plantas durante a respiração celular. Então, baseado nisso, existe um ramo da química que estuda a velocidade da reação, que é a cinética química, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Bem, então a cinética ela tem aplicações bastante práticas, como fornecer informações valiosas de como as reações químicas ocorrem na realidade. E uma delas é a velocidade da reação, que é a medida da rapidez com que se formam os produtos e são consumidos os reagentes. Além disso, a cinética ela também está diretamente relacionada com o estudo do mecanismo da reação, que são nada mais que a descrição detalhada da sequência de etapas individuais que podem conduzir os reagentes aos produtos. Baseado nisso, então, se a gente pegar lá o conceito da física, da mecânica, física 1, se a gente pensar numa reação hipotética A mais B dando C e D, nós temos que a velocidade média para esse processo é dada em função da concentração de A, ou da variação da concentração de A sobre a variação do tempo. Isso, em outras palavras, isso é negativo, porque geralmente a gente não quer uma velocidade negativa, então para que o valor não seja negativo, a gente acrescenta o número ou sinal negativo na frente para obter um valor positivo de velocidade. Lembrando que a concentração de A é geralmente do reagente, e ele é alto e acaba sendo consumido durante o processo. Então, no final, ele vai ter menos do que no início, por isso que ele vai ser negativo, vai ter uma inclinação negativa, e a velocidade ela tem que ser um valor positivo. Então, para isso a gente coloca o menos na frente para ter um valor positivo de velocidade. Bem, então seria a variação da concentração de A no tempo 2 menos a variação da concentração de A no tempo 1 sobre essa variação do tempo em tempo 2 menos tempo 1. E aí você tem o valor da média, então é uma velocidade média. Como exemplo aqui, nós temos aqui a reação de oxidação de um corante azul, em função aí do tempo, e é colocado nessa solução, nós temos aqui a solução no corante azul, e sobre ela põe então uma solução de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, na maioria das vezes. E o hipoclorito, então, ele vai oxidar o corante, e você vai ver a mudança da coloração da solução em função do tempo. Então aqui nós temos aqui mudando com o tempo de 2,30 segundos, 2 minutos, 30 segundos, já mudou de uma cor de um azul intenso para um azul mais clarinho, e finalmente praticamente transparente aqui a solução no final aí incolor, transparente e incolor no final aí do processo após 5 minutos da reação. Então, nós podemos mostrar isso num diagrama, num gráfico, onde nós temos aí a variação da concentração de ar em função do tempo. Perceba que ela não é linear nesse caso,
Então, se eu quero medir a variação no tempo total, eu pego esse ponto, esse último ponto. Perceba que nós temos essa reta aqui ligando esses dois pontos, mas em nenhum momento essa reta representa exatamente a nossa curva, né? Ela é uma média dos valores obtidos, né? Então, se eu pegar um valor um pouco mais próximo aqui, né, entre os tempos 4,5 aqui, 4,2 até 12, que é uma concentração próxima aqui a 1, você vai ver que essa curva se aproxima mais da curva experimental, mas mesmo essa curva não tem o mesmo valor, né? Então, se você pegar na primeira curva aqui, é 0,60 mol por litro por minuto. Se eu pegar nessa outra aqui, né, a variação angular é 0,45 mol por litro menos 1. Né? São valores médios durante esse período, e valor médio durante esse período. Então, mas nenhuma delas representa a variação real do nosso reagente em função do tempo, né? Bem, e aí para isso nós teremos que fazer um outro tipo de análise, que é a velocidade instantânea, que a velocidade instantânea ela representa melhor a nossa curva. Mas antes de entrar na velocidade instantânea, é importante falar que para uma reação hipotética, né, a gente pode dar as velocidades também em função de A, em função de B, em função de C, em função de D. E perceba que para essa reação onde 1 mol de A reage com 2 mol de B, que forma 3 mol de C e 4 mol de D, nós temos que levar em consideração os coeficientes estequiométricos da reação. Então, é dividir pelo coeficiente estequiométrico cada um dos passos aqui, né? Bem, então como que a gente vê uma velocidade mais real da nossa curva? Perceba que no gráfico anterior eu estava pegando uma média. Agora não, eu vou pegar uma inclinação baseado numa reta tangente à nossa curva no ponto onde eu quero determinar a velocidade instantânea. Esse processo é melhor porque eu vejo exatamente naquele ponto como que está sendo a variação ou a taxa de variação da concentração em função do tempo. Então, nesse caso, o que eu tenho é a velocidade instantânea, que é menos a inclinação, novamente. Porém, lá no caso anterior, eu pegava a inclinação de uma reta que unia dois pontos da minha curva. Aqui, eu estou pegando a inclinação da minha reta tangente a um ponto na minha curva, né? Então, aqui eu pego um ponto nessa reta, um outro ponto nessa reta. Perceba que os pontos nessa reta não estão na minha curva, tá? Diferente desse aqui que estava na minha curva, tá? Esse outro não está, tá? Está na reta tangente ao ponto que eu quero determinar a velocidade instantânea, tá? Então a inclinação dessa reta, nesse caso aqui para esse ponto aqui, a velocidade instantânea é 0,6 mol por litro por minuto a menos 1, né? Outro exemplo aqui de uma reação que mostra a influência da concentração no processo reacional, né? Então tem aqui o permanganato de potássio, 0,1 mol, e adicionei sobre ele um pouco de água oxigenada. Então nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos 10 ml de água oxigenada, né? Então perceba que a velocidade da reação é lenta, né? Eu tenho pouca formação de oxigênio, né? Já nesse outro caso, onde eu uso uma concentração maior do permanganato de potássio e um volume igual de água oxigenada, né? Você percebe que a velocidade da reação é mais rápida, né? Mas eu consigo ver a formação de bolhas muito mais intensas do que no exemplo anterior, onde a concentração era 0,1. Então a concentração do reagente influencia diretamente a velocidade da minha reação, nesse caso. Bem, então vamos estudar como que a gente verifica se um processo ocorre com
aumento de velocidade se eu aumentar a concentração do meu reagente. Então imagine que eu tenho uma reação hipotética, né? A dando B mais C, A mais B mais C dando D e E, né? Na proporção de 1 para 2 para 1 para 1 para 1, né? E eu verifique, né, quando eu adiciono ou eu dobro a concentração do meu reagente A, eu verifico que a velocidade da minha reação dobra também. E se eu triplicar a concentração de A, eu vejo que a velocidade triplica, né? Então eu posso dizer que a taxa de variação de A em função do tempo é proporcional ou diretamente proporcional à concentração de A. E eu faço o mesmo estudo para os reagentes B e C e novamente verifico que no caso de B ele também é proporcional. Então posso dizer que a variação de A ou a velocidade do consumo de A em função do tempo é proporcional tanto à concentração de A quanto à concentração de B. Mas quando eu faço para os itens C, D e E, eu vejo que não há alteração, ou seja, não modifica a velocidade, tá? Então eu posso mostrar que a velocidade está somente e diretamente relacionada aos agentes A e B, né? Mas estar diretamente relacionadas não quer dizer que é igual. Então, para que essa proporcionalidade aqui seja alterada por uma equação, né, se torne uma equação, eu substitua essa relação de proporcionalidade por uma igualdade, eu tenho que colocar uma constante, né? E aí agora, colocando essa constante, eu tenho que a velocidade é igual a essa constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Tá? Bem, essa constante leva o nome então de constante de proporcionalidade, que também pode ser chamada constante de velocidade da reação. E a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar sobre a equação de Arrhenius, né, que essa constante aí ela é dependente da temperatura, tá? A gente vai ver aí mais para frente por que isso. Bem, além disso, a cinética química está diretamente relacionada também com o estudo da ordem de reação, que nada mais é que a somatória dos expoentes aos quais estão elevadas as concentrações na equação de velocidade. E cada ordem de reação pode estar diretamente relacionado a uma espécie específica. Eu posso ter uma ordem em relação a uma determinada espécie, né, que é o expoente da concentração da espécie da equação. Por exemplo, nessa equação hipotética aqui, onde nós temos a velocidade aqui da reação sendo função de x e de y, nós podemos perceber que x tem elevado a ele 1 e no caso do y tem elevado a ele 2. Então eu posso dizer que a ordem total da reação é 1 mais 2, 3. Mas com relação à espécie x, ela é de ordem 1. Com relação à espécie y, ela é de ordem 2, né? Ou de segunda ordem. Bem, em função microscópica, como que eu posso verificar que o aumento da concentração aumenta a velocidade da reação? Então, se a gente pensar microscopicamente, num sistema onde eu tenho uma quantidade x, ou, em outras palavras, uma concentração x de moléculas, né? E a quantidade de colisões que essa molécula vai sofrer vai ser um determinado número, aqui representado aqui no caso desse exemplo por 2 colisões. Agora, se eu aumentar a quantidade de moléculas presentes, perceba que o caminho de colisão favorece o aumento da frequência de colisão. Então aqui eu tinha 2 colisões e aqui eu tenho 3 colisões. Então para o mesmo volume, então perceba que é o mesmo volume, eu tenho uma quantidade x de moléculas presente, eu vou ter x, y colisões.
Se eu aumentar essa concentração, perceba que agora eu posso ter mais colisões, então a frequência aumenta, tá? Em outras palavras, né, eu tenho que uma única molécula vermelha se move entre 10 moléculas azuis e colide com 2 delas por segundo. Com o dobro de moléculas azuis, o número de colisões dobra para 4 colisões, né? E aí, nesse caso, eu tenho aí um processo sendo aumentado aí em termos do número de colisões, né? Bem, aqui é um resumo das ordens de reações para 3 primeiras ordens de reações primárias, né? Então, se eu tenho ordem 0, que é A dando produtos, a lei de velocidade é menos variação de A pela variação do tempo, que é igual a constante de velocidade. E o tempo de meia-vida desse sistema é a concentração inicial de A sobre 2K. E o gráfico que obtém uma reta é concentração de A versus o tempo. Tá? Então, se eu fizer um gráfico da concentração de A pelo tempo, o que eu vou ter é uma reta. Bem, na ordem 1, o que eu tenho é A dando produtos, né? Então, lei de velocidade dA sobre dt, que é igual a constante de velocidade vezes a concentração de A. E o tempo de meia-vida para esse sistema é ln de 2 sobre K. E para ter um gráfico que é uma reta, o que eu tenho que fazer é o ln de A. ln é o logaritmo neperiano. Tá? Lembra, logaritmo normal é de base 10 e o logaritmo neperiano é o logaritmo do número natural, né? O e, versus o tempo. Né? Já de ordem 2, né, o que nós temos é, por exemplo, no caso de uma reação A dando produtos, significa que o A é elevado a 2 aqui na equação de velocidade. O tempo de meia-vida para esse sistema é 1 sobre K, concentração inicial de A. Então, esse zerinho aqui significa concentração inicial de A. Concentração inicial de A aqui. Perceba que na ordem 1, o tempo de meia-vida independe da concentração inicial. No caso da concentração 0, depende. No caso da ordem 2, depende. Tá? E o gráfico para se ter uma reta é 1 sobre A versus o tempo. Tá? Bem, como que a gente determina a ordem de reação, então? Né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Onde nós temos a reação entre o T-butilbrometo, né, e uma base a uma temperatura de 55 graus. Então, aqui nós temos a reação, que é o T-butilbrometo mais OH-, reagindo, formando, então, esse composto mais o íon brometo, né? É uma reação de deslocamento aí, formando um álcool, né? É realizada uma série de experimentos com os resultados vistos a seguir. Então, no experimento 1, tinha concentração do T-butilbrometo de 0,5. No experimento 2, 1. No experimento 3, 1,5. No experimento 4, 1. No experimento 5, 1. E a concentração de OH- também foi variando de 0,05, permaneceu igual aqui, permaneceu igual no terceiro experimento e aumentou no quarto e no quinto experimento, passando a ser 0,1 e 0,2. E houve então a medida da velocidade da reação do consumo aí, né? Então obteve que o consumo ficou, no caso do primeiro experimento, 0,005 mol por litro por segundo. No segundo experimento, 0,01. No terceiro, 0,015. No quarto, 0,01. E no quinto, 0,01. Né? Então, perceba que para concentrações iguais de T-butilbrometo, a velocidade não se alterou. Né? Conforme aumenta a concentração, a velocidade altera. Lembrando que nós temos constante aqui a concentração do OH-. Né?
Conforme eu variei a concentração de um H-, a velocidade da reação não alterou. Tá? Então eu posso dizer já de cara, através da análise dos dados, que aumentar a concentração do H- não influencia a velocidade da reação. Contudo, se eu aumentar a concentração do T-butilbrometo, eu tenho um aumento da velocidade da reação. Tá? Então, a ordem da reação com respeito ao terc-butil e o H-. Como que eu faço isso? Então, vamos lá fazer. Para a reação da ordem de reação a respeito do T-butil, a gente vai pegar as velocidades diferentes aqui, concentrações diferentes, né? E vai fazer essa relação. Então, tem concentração 1,1 e concentração da velocidade 1, 0,5. Então, velocidade 0,015, velocidade 1, 0,05. Fazendo essa relação, nós temos que a ordem da reação para 3 igual a 3 é igual a 1. Né? Então, M é igual a 1. Tá? Então, a ordem de reação para o T-butilbrometo é 1. No caso da velocidade da ordem de reação para o H-, a gente viu que não tem nenhuma relação. Né? Se eu aumentar a concentração do H-, eu não altero a velocidade. Mas, para provar isso, a gente pega aí duas velocidades diferentes, concentrações iguais de OH-, e faz essa relação aqui, né? Concentrações diferentes de OH-, né? E faz essa relação. E perceba que N tem que ser 0 para ser igual a 1. Então, ou seja, a ordem de reação para o OH- é 0. Tá? Ou seja, não existe influência da concentração de OH- sobre a velocidade da reação. A segunda pergunta é: escreva a expressão de velocidade para a reação. Nós já sabemos já que a ordem com respeito ao T-butil é 1 e com respeito ao H- é 0. Então eu posso escrever que a velocidade é igual a constante vezes a concentração do T-butilbrometo. Tá? A concentração de OH- não influencia. No caso da C, calcule a constante de velocidade a 55 graus. Né? Então, para calcular essa velocidade, simplesmente eu pego a lei de velocidade aqui, qualquer experimento ali, né? Onde eu tenho a concentração do T-butil e a velocidade, determino a constante de velocidade, né? Que é 0,01 segundo a menos 1. Né? E o item D, que efeito a duplicação da concentração do H- tem na reação CH é mantido a 1 mol. A gente viu que a velocidade não altera aqui, então a gente já pode escrever que alterar a concentração do H- não tem qualquer efeito na velocidade da reação. A reação é de ordem 0 com respeito ao H-, o que significa que a velocidade é independente da concentração de OH- em solução. Né? Bem, vamos tentar estudar um pouquinho o modelo de colisão. Nós temos várias teorias, né? Uma das teorias que mais estuda a velocidade da reação é o modelo de colisão. Né? E nesse modelo de colisão nós temos que levar em consideração 3 critérios importantes, né? Que nem sempre a reação ela se processa, né? A colisão se processa efetivamente. Então, o primeiro deles é a questão de ser uma colisão efetiva. Né? Por exemplo, nessa reação aqui, onde nós temos o CO reagindo com NO2, formando CO2 e NO. Né? Então, a velocidade para essa reação é essa daqui, expressa pela concentração de CO e a concentração de NO2. Quando é que eu tenho uma colisão efetiva? Para que haja a formação da ligação, eu tenho que ter uma colisão entre o carbono e o oxigênio da minha molécula. Se eu tiver reação, uma colisão entre o carbono e o nitrogênio, não vai formar ligação. Então essa colisão ela não é efetiva. A colisão efetiva é quando eu tenho carbono com oxigênio.
tá? E também, se eu tiver oxigênio com nitrogênio ou oxigênio com oxigênio, também não é efetiva. Então só tem a possibilidade de carbono com oxigênio para formar a molécula de CO2 e NO. Tá? Bem, além disso eu tenho outro fator, que é o fator a frequência de choques, né? Quantos choques ocorrem por segundo, né? Além disso eu tenho que ter também o chamado fator estérico, né? O impedimento estérico dessa molécula, né? Bem, além disso, além de ter uma colisão efetiva, né? Essa colisão tem que ter energia suficiente para que ocorra a reação, que nós chamamos de energia de ativação. É a energia mínima que as moléculas devem possuir para que a colisão seja efetiva. Tá? Então, resumindo aí, né? Nós temos, no caso da constante de velocidade, que ela é diretamente relacionada com a temperatura, né? E ela também pode ser descrita por três fatores. O fator estérico, que leva em conta o fato de que apenas certas orientações das moléculas em colisão são prováveis de levar a uma reação. O Z, que é a frequência de colisões, que fornece o número de colisões moleculares que ocorrem na unidade de tempo por unidade de concentração dos reagentes. E F, a fração das colisões que tem energia das moléculas em colisão igual ou superior à energia de ativação. Tá? Bem, além do modelo de colisão, nós também temos chamado modelo do estado de transição. Nesse modelo de estado de transição, o que nós temos é a formação do complexo ativado que está em equilíbrio com os reagentes. Então, nós podemos mostrar através desse diagrama do caminho reacional, né? Então, nós temos lá o reagente. A energia de ativação é dada aqui 134 kJ por mol, tá? Para aquela reação. Nós temos a formação do complexo ativado, que é a união desse CO com NO. Tá? Perceba que a variação da energia da entalpia aqui do processo é menos 226 kJ, né? Que é a energia dos reagentes menos a energia dos produtos aqui, né? Que é CO2 mais NO. Tá? E que nesse modelo do complexo do estado de transição, na formação do complexo ativado, esse complexo ativado ele pode tanto ir a produtos quanto voltar a ser reagente. Tá? Bem, aqui, né, nós estamos mostrando aqui umas constantes de velocidades observadas e calculadas para a reação de segunda ordem em fase gasosa. Né? Então perceba que pelo modelo de colisão, para essa reação aqui que a gente está vendo aqui, né, é 6,4 vezes 10 a menos 4 pelo modelo de colisão, levando em consideração o fator estérico, energia de ativação e frequência de colisão, né? E o observado é 1,2 vezes 10 a menos 4, bem próximo, né? Mas pelo modelo do estado de transição, você tem um valor 1,0 vezes 10 a menos 4. Então perceba que o modelo de transição, do estado de transição, ele dá um valor bem mais próximo ao real do que o modelo de colisões, né? Porque leva em consideração outros critérios, né? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas se você tiver interesse, você pode buscar na literatura sobre cinética química e aprofundar os seus conceitos aí, se você for trabalhar na parte de cinética, né? Bem, mas o interessante do modelo de colisões, né, é que nós chegamos na proposição, na equação de Arrhenius, né, que fala sobre a constante de velocidade, e ele dá a constante de velocidade em função dos critérios que a gente já mencionou anteriormente, que é o fator estérico, a frequência de choque e fração de choque com energia cinética superior ou igual à energia de ativação, né? Então ele dá essa equação
que esse A representa esses fatores térmicos e frequência de choques, que é uma função exponencial da energia de ativação e a temperatura. Esse R é a constante dos gases, né? Que é 8,314. Né? Aqui a temperatura é dada em kelvins e a energia em joule. Né? Bem, o que a gente pode perceber aqui já de cara através dessa equação que quando a temperatura aumenta, esse termo aqui, energia de ativação sobre RT, decresce. E, portanto, né, esse valor aqui aumenta, aumentando assim o lado direito da equação. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente já pode falar sobre isso. Né? Por outro lado, nós podemos dizer então que um aumento da temperatura deve produzir um aumento da velocidade da reação. Então é essa que é a informação importante quando a gente fala sobre constante de velocidade usando a equação de Arrhenius aí, né? Bem, para ficar bem claro como usar a equação de Arrhenius, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse exercício aqui, mas daqui a pouco a gente entra falando sobre ele. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito da temperatura nesse aumento da energia, da constante de velocidade, né, ou da velocidade da reação. Porque é o seguinte, então, pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, né, o que nós temos é que então imagina que eu tenho energia cinética molecular aqui, né? E aqui o valor mínimo de energia de ativação para essa reação. Tá? Então perceba que em temperaturas baixas eu tenho uma quantidade de moléculas, então aqui a fração de moléculas, né, a porcentagem de moléculas com energia cinética baixa é alta. Né? E a quantidade de moléculas, que é a área de baixo dessa curva aqui, né, representada por esse rachurado aqui, né, é muito pequena. Então, a quantidade de moléculas que tem energia maior ou igual à energia de ativação é pequena. Conforme eu aumento a temperatura, perceba que esse gráfico desloca. Ou seja, eu tenho uma diminuição da quantidade de moléculas com energia cinética baixa e eu tenho um aumento desse lado da equação, dessa curva, aliás. Então, perceba que eu tenho um aumento de moléculas com energia cinética maior ou igual à energia de ativação. Com isso, os choques são efetivos, levando à formação de produtos. Né? Bem, outra maneira de mudar a velocidade da reação é introduzindo um catalisador. Né? E o catalisador ele não diminui a energia de ativação de uma reação. Ele faz com que a sua reação se processe em caminhos onde a energia de ativação é menor do que no caminho anterior. Então perceba que nesse caminho, eu tenho o caminho esse aqui, ó, sem catalisador. Para esse caminho, a energia de ativação é alta, muito grande. Então, para ele passar por esse caminho, ele vai ter que superar essa energia de ativação alta. Agora, se eu estiver usando um catalisador, um caminho adjacente, esse caminho com catalisador, a energia de ativação para esse caminho aqui é menor. Então, perceba que eu não diminuí a energia de ativação, mas eu fui para uma reação onde naquele caminho reacional a energia de ativação era menor. Tá? Então perceba que são conceitos distintos. Muitos alunos cometem um erro falando que o catalisador diminui a energia de ativação. Ele não diminui. Ele leva a reação para um caminho onde naquele caminho a energia de ativação é menor. Tá? Não confunda isso, ok? Outro ponto importante aí quando a gente fala de cinética química é o mecanismo da reação.
né? Então o mecanismo da reação ele é dividido em várias etapas aí, né? Ele tem o início da reação, o passo intermediário e a finalização da reação, né? Que pode ser rápida ou lenta, né? E a etapa que for mais lenta durante esse processo reacional, que é chamada etapa determinante de velocidade. E é ela que vai me dar a velocidade, é ela que vai controlar a velocidade do processo, né? Por isso que quando eu tenho essa reação onde eu estou formando 2 HCl mais iodo, né? Essa reação global ela se processa em 2 passos. O primeiro passo é a formação do HI, que é um catalisador para o processo, que na segunda etapa reage novamente com a molécula de ICl, formando H2 I2 mais HCl. Tá? E esse intermediário é uma espécie formada em uma etapa e é consumida na etapa subsequente do mecanismo reacional. É importante entender que a equação de velocidade não pode ser determinada a partir da equação simplificada, mas deve ser obtida a partir das medidas experimentais de velocidade de reação. Tá? Então vamos fazer um exercício usando a equação de Arrhenius aí para tentar ver como que a gente faz o cálculo da energia de ativação. Então tem um exemplo aqui que é: considere a decomposição de primeira ordem de A, sabendo o seguinte a seu respeito: a constante de velocidade dobra quando a temperatura aumenta de 15 graus para 25 graus. E a constante de velocidade para a decomposição a 40 graus é 0,0125 segundos. Né? Bem, o que a gente pode ver aí já de cara, né, através desse experimento, é que uma informação extremamente importante é que a constante de velocidade dobra, tá? Quando eu tenho um aumento da temperatura, tá? Passando de 15 graus para 25 graus. Tá? Baseado nisso, nós já podemos já mostrar uma relação. Né? A gente não sabe qual que é a constante de velocidade para as reações a 15 graus e a 25 graus. Tá? A gente não sabe. Porque ele só deu a constante de velocidade para a decomposição a 40 graus. Né? Mas ele falou uma coisa importante. Falou que dobra. Tá? Se dobra, tá? Significa que eu posso dizer que a relação entre a constante 1 com a constante 2 é 2. Eu tenho uma variação de 2 vezes. Porque ela dobra. Tá? Bem, e além disso a gente precisa usar a equação de Arrhenius, que fala que a constante lá, né, é igual a A exponencial de menos EA sobre RT. Tá? A gente vai aplicar o logaritmo nessa equação. Tá? Então eu vou falar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês. Eu tenho que K é igual a então vocês estão vendo que K é igual a é a equação de Arrhenius, né? E A sobre RT. Bem, aplicando o logarítmico aqui, lembrando que como a gente está usando o exponencial, o ideal é usar o logaritmo neperiano. Então você aplica dos dois lados o ln, tá? Aplicando o ln é uma função matemática, tá? Isso aí vocês têm que saber, isso não é coisa de química. Então, se você não lembra o que é logaritmo, eu sugiro que você dê uma lida sobre a questão de logaritmo, tá?
Feito isso, né, lembrando que tudo isso aqui está elevado, tá? Esse não está elevado, tá? Baseado nisso, nós temos o log, o ln de k, né? Continua do mesmo lado. E aqui o ln ele pode ser desmembrado. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma multiplicação a vezes o exponencial. Então, se é multiplicado, eu posso, pela função log, por mais. É o log de A, é o ln de A mais o ln de E menos EA sobre RT, né? Lembrando novamente que essa parte está elevada. Bem, ln de E na base E é a mesma coisa que jogar para fora o exponencial, né, e ficar 1. Né? Então, ficou aqui a equação, né, ln de K é igual a ln de A menos EA sobre RT. Tá? Essa é a forma mais importante do Arrhenius. Tá? É essa equação que a gente vai usar posteriormente no exercício, esse exercício. Tá? Bem, então eu tenho que usar o ln de A, que é igual a ln de A, ln de K, aliás, que é igual a ln de A menos EA sobre RT. Isso é uma equação do primeiro grau, se a gente pensar. Isso aqui pode ser o Y, esse aqui é o valor constante, e em função de T, 1 sobre T, que vai ser o X. Então eu vou ter uma reta com a inclinação EA sobre R. R é constante e A é constante, tá? Então, usando essa equação, a gente já pode resolver o exercício, né? Então, eu tenho lá, a primeira informação foi que a constante 2 sobre constante 1 é igual a 2. ln da constante 2 sobre a constante 1 é igual a ln de 2, que é igual a 0,693, tá? E a temperatura 2, 298, e a temperatura 1, 288, que é 15 e 25 graus, né? Transformado em kelvins. Usando a equação de Arrhenius, né? Já nas fórmulas, colocando T1 constante 1 e T2 constante 2, né? Nós temos essa relação aqui, né? Onde ln de 2 nós já calculamos, que é 0,693, tá? Que vai ser igual a EA sobre a constante dos gases, que é 8,314, que nesse caso eu coloquei só 31, né? Mas você pode pôr o 4 também. E pôs em evidências as temperaturas. Temperatura do 1 e temperatura 2. Né? Fazendo essa conta aqui, nós temos que a energia de ativação é 4,9 vezes 10 a quarta joules por mol. Ou 49 kJ por mol. Tá? Já a segunda pergunta, né? Ele fala qual é a meia-vida de A 78 graus. Né? Qual que é a meia-vida de A 78 graus? No caso da meia-vida, a gente viu lá pela tabela, né? Que nós precisamos calcular a constante de velocidade. Então, voltando lá, que você não se perca, na tabela que a gente falou sobre tempo de meia-vida, onde nós temos o seguinte: a relação entre a reação de primeira ordem, né, ln de 2 sobre k. Então eu preciso determinar o ln, a constante de proporcionalidade, constante de velocidade, para determinar o tempo de meia-vida, né?
Então, fazendo isso, né, vamos determinar primeiro o tempo de meia-vida, para depois calcular aí o tempo de meia-vida. Né? Então, primeiro a gente tem que calcular a constante de velocidade a 78 graus e depois usar essa constante para calcular o tempo de meia-vida. Então, usando a equação de Arrhenius para duas velocidades, né? Para duas constantes de velocidade, ln de K2 sobre K1 é igual a energia de ativação sobre a constante, temperatura 1 sobre a temperatura 1 menos 1 sobre a temperatura 2, né? Fazendo essa relação, obtém que K2 sobre K1 é 7,69. Como a gente já viu que para a temperatura 1 nessa a constante de velocidade era 0,125, substitui aqui e obtém que K2 é 0,0961 segundos, né? Então, substituindo na equação de tempo de meia-vida, 0,693, que é o ln de 2, sobre a constante que a gente acabou de achar, obtém que o tempo de meia-vida para essa reação é 7,21 segundos. Bem, voltando lá, qual que é a velocidade de composição de uma solução 0,2 mol de ar a 78 graus? E o D, em qual temperatura a velocidade de decomposição de 0,61 será 0,125 mol por litro por segundo. Então, fazendo aí o item C, a expressão da lei de velocidade é velocidade igual a K vezes A, que ela é de primeira ordem. Substituindo os valores, nós já temos já 78 graus o valor da constante, vezes a concentração em quantidade de matéria, vai dar então a velocidade 0,0192 mol por litro por segundo. Já no item D, primeiramente nós temos que encontrar a constante de velocidade para a decomposição na temperatura desconhecida, né? Então nós pegamos a velocidade, a concentração e a velocidade aqui, né? E obtém a constante. Feito isso, a gente aplica novamente a equação de Arrhenius para determinar a temperatura. Então, substitui os valores de K1 e K2, a energia de ativação, a constante dos gases e as temperaturas aqui, a temperatura 2, e obtém que a temperatura 2 é 4 vezes 10 a segunda Kelvin, que nada mais é que 1,3 vezes 10 a segunda graus Celsius. Ou em outras palavras, 130 graus. Tá? Então, simples aí como que você aplica a equação de Arrhenius para resolução no exercício. E nós estamos terminando aí a nossa sexta aula. Muito obrigado e bons estudos.